A palavra de Deus é sustento para nós na força do Espírito Santo. Hoje o nosso estudo está no livro do Apocalipse, no capítulo 16. E é assim, cheios do Espírito Santo, nessa certeza de que esse mesmo Espírito nos leva cada vez mais à santidade, à conversão, à mudança de vida que está começando para mim e para você, este programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nosso Redentor, Ele está vivo, Ele está voltando. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança. Por isso, toda tristeza, tudo aquilo de ruim, tudo que nos deixa para baixo, tudo isso vai passar, meu irmão e minha irmã. Enquanto continuamos, um dia após o outro, caminhando aqui na terra, nessa peregrinação, a palavra de Deus nos sustenta, não é verdade? E é assim, sustentados pela palavra de Deus, que queremos fazer esse estudo de hoje. Desejamos fazer esse estudo de hoje. Vamos rezar e pedir a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, que providencie para nós nesta hora um estudo maravilhoso. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora sua bênção, sua proteção. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesta hora os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então começar o nosso estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte que saía do santuário, dizendo aos 7 anjos: Ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Aqui no versículo 1, nós já temos uma ordem. Ide, né? O Senhor dá essa ordem para nós lá no final do Evangelho, segundo Marcos, né? Ide, né? Ide e levai o Evangelho, né? Todas as criaturas. Ele manda, ide anunciai, né? Ide levai o Evangelho. Mas aqui ele está falando, ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Ide, né? Nesse sentido, esse ide ele tem esse sentido de executar a ordem de Deus para nós. É uma ordem, né? Executar aquilo que Deus nos orienta. Então ele está falando, ide, executai a minha vontade. Ide, executai aquilo que eu estou designando a você. É uma ordem muito importante. Vamos prosseguir, versículo 2. Saiu o primeiro anjo e despejou a sua taça na terra e causou úlceras malignas e repugnantes nas pessoas que traziam a marca da fera e adoravam a sua estátua. O segundo anjo despejou a sua taça no mar e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despejou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e a água transformou-se em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o santo, por teres julgado deste modo. Pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue a beber, é o que eles merecem. Versículo 7. Ouvi então o altar falar: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Aqui, olha, eu vou parar aqui porque no versículo 5 e no versículo 7, versículos 5 e 7, você pode anotar aí, temos princípios eternos. É verdade, olha aqui, vou anotar aqui com a cor azul. Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o santo, por teres julgado deste modo. Então aqui é um princípio eterno. Deus é justo, o Senhor é justo, isso não muda. Ele é justo, Ele é santo, mas também Ele é justo. E no versículo 7 fala: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Ou seja, porque o Senhor é justo, os seus julgamentos só podem ser justos. São verdadeiros e justos. Então no versículo 5 e no versículo 7 você pode notar aí princípios eternos. Vamos prosseguir? Versículo 8. O quarto anjo despejou a sua taça no sol. E ao sol foi concedido queimar os seres humanos
com seu fogo. Eles ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se converteram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou a sua taça sobre o trono da fera, e o reino dela cobriu-se de trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa de suas dores e úlceras. Mas não se converteram de sua conduta. O sexto anjo despejou a sua taça, versículo 12. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Então vi da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles se dirigem aos reis de toda a terra, para os reunir para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e para que não se envergonhe, para que não se enxergue a sua vergonha. Aqui no versículo 15, nós temos uma promessa de Deus. Olha só, o Senhor falando, eis que venho como ladrão, né? Ele fala sobre isso, né, nos evangelhos, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele fala, eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia, olha a promessa, e conserva suas vestes, para não andar nu e para que não se enxergue a sua vergonha. Aqui é uma promessa de felicidade. Aquele que vigia é feliz. Deus está nos assegurando isso, a mim e a você. Versículo 16. Então os reis foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Versículo 17. O sétimo anjo despejou a sua taça no ar, e uma voz forte saiu do templo, de junto do trono, e dizia, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na terra, nunca aconteceu terremoto assim, tão violento. Vou parar agora aqui o estudo, porque o nosso estudo de hoje, o capítulo 16, fala dessas taças que foram sendo despejadas, foram sendo derramadas. Fala sobre essas 7 taças do furor de Deus. E nós vimos aqui que o sétimo anjo despeja, né, essa 7ª taça. Então eu quero perguntar agora ao Denis Duarte. Denis, explica para nós aqui o que representa, afinal de contas, essas 7 taças, o que elas representam e essa destruição causada por elas. Qual é o significado dessa destruição? Porque cada taça dessa é despejada e vai causando uma destruição. O que significa? Tanto a destruição como as 7 taças. Explica para a gente, por favor, Denis. Muito bem, vamos falar então dessas 7 taças cheias de pragas que aparecem no livro do Apocalipse. Isso nos faz lembrar, e é parecido, com aqueles 7 anjos tocadores de trombetas que também anunciavam determinadas pragas. E tanto as taças quanto esses anjos tocadores de trombetas fazem uma alusão às 10 pragas no Egito, lá no Antigo Testamento. Qual era então a intenção dessas pragas derramadas sobre o povo? Essa imagem dessas pragas era para fazer com que esse povo reconhecesse a Deus e passassem a adorá-lo. Essas pessoas passassem a adorá-lo e acreditar em Deus. Era então uma espécie de alerta. Mas infelizmente, nem essas pragas, nesse contexto do livro do Apocalipse, dessas taças, foram capazes de fazer com que as pessoas abandonassem as maldades que viviam e passassem a seguir a Deus, e passassem a acreditar em Deus. Veja bem, essas pragas servem como alerta na tentativa de salvar essas pessoas. Isso nós precisamos também atentar à nossa vida, pensar sobre como está a nossa vida, sobre tudo que nos acontece, porque sobre nós também às vezes acontecem coisas terríveis, não é verdade? Ao redor de nós, na nossa vida, às vezes nós presenciamos situações também muito complicadas, mas nós precisamos olhar para essas situações na mesma perspectiva desse texto das pragas nas taças, ver as situações difíceis e encontrar nelas oportunidade para nos aproximarmos, para voltarmos
para junto de Deus e permanecermos em adoração a Ele. Fica então para nós aí este convite, este apelo à conversão. Essas 7 taças representam, como foi dito, um alerta de Deus para nós, um alerta para mim, um alerta para você. Busquemos a conversão, busquemos a santidade. Vamos prosseguir? Versículo 19. A grande cidade partiu-se em 3 e as cidades das nações desmoronaram-se. E Babilônia grande foi lembrada diante de Deus, para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como pedras de 30 quilos. E as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. Bom, acabamos aí a nossa leitura de hoje. Impressionante, né? Pedras de 30 quilos. Olha só, né? Bom, o que Deus está falando no seu coração? Então você anota aí, né? Leia mais uma vez. Deus está falando aqui no meu coração. Ficou muito forte para mim isso de que os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos, né? A gente olha uma passagem como essa, das 7 taças, do furor, da ira de Deus, e a gente fica assustado, achando, nossa, mas Deus não é misericórdia, Deus não é amor? Aqui está falando da justiça de Deus. Deus é justo. Confiemos na justiça de Deus, meu irmão e minha irmã. Os caminhos de Deus são verdadeiros e justos. E é isso que eu vou guardar no meu coração. Os caminhos de Deus são verdadeiros e justos. Eu vou ficar aqui fazendo as minhas anotações. O tempo do nosso programa é muito curto, então você continua aí, tá bom, meu irmão? Prossiga aí com o seu estudo. Combinado? Você vai aí colhendo de Deus, faça as suas anotações, eu vou ficar fazendo as minhas aqui. O que Deus está falando no seu coração? Para mim ficou forte que os julgamentos de Deus, os caminhos de Deus são verdadeiros e justos. E para você, o que ficou forte? Anota aí, coloque em prática. Deus abençoe você, tá bom, meu querido? Deus abençoe você e até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um forte abraço para você. Cançãonovaplay.com. Assine já!